Quem conhece a parábola do semeador? Eu sou igual o BGE, eu pergunto, vocês respondem. Quem conhece a parábola? Qual parábola que é? Não. Eu fiz de propósito. 15:11. Qual é essa parábola que é do semeador? Qual é essa parábola? Do filho pródigo. Agora o interessante, quem conhece a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. A parábola do filho pródigo começa com a seguinte frase: Jesus continuou. Ou seja, a parábola do filho pródigo tem coisas atrás aí. Se Jesus continua, é porque ele está falando coisas antes. Depois a gente vai ver que coisas são essas. Mas, se você olhar aqui, Jesus continuou. E nesse capítulo 15, a gente vai ver que existe 3 parábolas. E a do filho pródigo é a terceira. Então tem 2 anteriores. Todo mundo comigo aqui? Então vamos ler a partir do 11, que é a mensagem de hoje, mas já dando um spoiler, né? O pessoal fala que gosta de dar spoiler. No spoiler de hoje, existe 3 parábolas aqui, nesse capítulo. Legal? Todo mundo comigo aqui? Vamos ler? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido
e foi achado. Pai, queremos nesse momento entrar na Tua palavra, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Pedimos o Teu Espírito aqui para nos convencer de pecados. Pedimos o Teu Espírito aqui para nos convencer da Tua justiça. Pedimos o Teu Espírito aqui para ministrar os nossos corações. Que o que for pregado aqui hoje não seja sabedoria humana, mas que venha de Ti. Que o Senhor fale não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Queremos pedir para que o Senhor mostre a nós a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua bondade. Se revela a nós hoje como um Pai. Se revela a nós como um Pai. É o que pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, essa história, todo mundo conhece essa história aqui, amém? A maioria das pessoas conhece essa história, né? Essa história, a gente já ouviu muitas pessoas pregando ela, e ela tem 4 personagens que aparecem nesse texto. O primeiro é o filho mais novo, o segundo é o filho mais velho, o terceiro é o pai, e o quarto, quem que é? O servo. São 4 pessoas diferentes aqui nesse texto. E o texto começa dizendo que Jesus continuou. Ou seja, já existia uma conversa aqui. Então a gente precisa entender o contexto do que estava sendo construído ali, né? As 2 primeiras parábolas que aparecem nesse capítulo, Lucas capítulo 15, né? Saiu aqui do meu aplicativo. As 2 primeiras parábolas, a primeira fala da parábola da ovelha perdida. Quem conhece essa parábola? A segunda parábola é da moeda perdida. Quem conhece a da moeda perdida? Aí menos pessoas conhecem, né? Mas hoje, como a gente não vai tratar dessas 2, eu só quero ler com vocês o final das 2 primeiras parábolas. O final da primeira parábola está aí no verso 7. Olha o que diz no verso 7. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa é a primeira parábola, o final da primeira parábola. O final da segunda parábola que fala aqui, que é a da moeda perdida, está no verso 10. Vamos ler o que está no verso 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, as 2 primeiras parábolas estão falando de arrependimento. Todo mundo comigo aqui? Se no verso 10 ele termina falando a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, no verso 11 ele fala, Jesus continuou. Ou seja, parece que o assunto aqui é arrependimento. Amém? Então vamos seguir aqui o texto. Verso 12. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Gente, nos dias de hoje parece muito normal esse pedido desse filho mais novo. Mas no contexto daquela época, um filho que pede a herança dos pais, o filho está dizendo assim: eu quero que você morra, eu quero a minha parte, eu vou embora. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso, levanta a mão. O contexto que Jesus está contando essa parábola é esse.
Ou seja, o filho fala para o pai assim: eu quero que você morra, eu quero a minha parte, e eu vou viver a minha vida como eu bem quiser. Dando uma resumida aqui, tá, gente? O interessante disso é que quando a gente lê essa parábola, a gente pensa, lembra logo do desviado. Quem que lembra do desviado? Que era filho e que agora não quero mais saber de Deus, vou viver minha vida. Não é assim que a gente ouve nas pregações? O problema aqui, gente, é que se a gente tiver a visão errada sobre esse texto, a gente cai em armadilhas. A primeira visão que eu quero dar hoje para vocês é que todos nós, sem exceção, falamos para Deus assim: eu quero que você morra, e eu vou viver a minha vida, do jeito que eu quiser. Eita, que agora chegou pedir para alguém fechar o portão ali para a gente, por favor. Colocaram uma caixa de som aqui. Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? A Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, amém? Lá no Éden, Adão fez algo ali que rompeu com Deus. Houve um rompimento, e esse rompimento, ele está até os dias de hoje. E quando você nasce, você não nasce filho de Deus. Vocês sabiam disso? Vocês nascem da mesma condição, e vocês não, nós, eu quero me incluir aqui, nós nascemos, tá? Na mesma condição desse filho mais novo, só que não como filho, mas como alguém que já pegou a sua parte. Vocês estão entendendo isso? A gente já pegou a nossa parte, e agora nós estamos entregues à sorte. Então a nossa história aqui nessa parábola, ela não começa a gente sendo filho de Deus, mas ela começa quando todos nós já falamos: Deus, eu quero que você morra. Quem está entendendo aqui? Essa história, se a gente for aplicar em nós não começamos como filhos de Deus, nós começamos como pessoas que falam: Deus, eu quero que você morra, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quiser. A gente nasce assim. A gente nasce assim. E o ponto aqui, que no verso 13, continua: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, ou seja, se distanciou do pai. E essa é a condição que nós vivemos quando nascemos. Nascemos distantes do pai. Amém? Estão com sono? Com fome de Deus, né? Vamos lá. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ah, mas eu não vivo de forma irresponsável. Será que não? Será que não? Ah, não vivo. Eu não acho que eu vivo. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Mas o fato, gente, que viver longe do Pai é viver de uma forma irresponsável. Aí Jesus, ele começa a citar do homem prudente. Conhece a história do homem prudente? Do imprudente? Dos loucos? Toda vez que fala de imprudência, toda vez que fala de loucura, homens loucos, tem a ver com homens que vivem longe do Pai, distante do Pai. E todos nós nascemos imprudentes, todos nós nascemos loucos, porque nascemos distante do Pai. Amém? Verso 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Uma pessoa
que vive distante do Pai passa necessidades. Mas eu tenho família, mas eu tenho filhos, mas eu tenho meu emprego, mas lá no fundo tem algo faltando. Vocês já viram esses homens que alcançam um poder aquisitivo, né? O Whindersson Nunes, quem conhece o Whindersson Nunes? Afogado, gente, em drogas, até hoje. Chegam no ápice, casam, mas algo falta nessa pessoa, algo falta, e existe uma necessidade que não pode ser suprida com as coisas terrenas. Amém? E por passar necessidade, o que ele faz? Verso 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. No original, a palavra aqui, empregar-se, é uma palavra chamada eu não sei pronunciar, tá, gente? Mas é kolab, tá? E o kolab tem a ver com uma cola. Ele colou numa pessoa e falou: eu preciso comer, eu preciso. Aí o cara falou: então faz o seguinte, vai lá com os porcos e cuida dos porcos. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Verso 16: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Aí aqui, gente, prestem bastante atenção agora. A realidade de uma pessoa que vive distante de Deus, presta atenção nisso. A realidade de uma pessoa que vive distante de Deus, do Pai, ela começa a ter necessidades, e ela tende a buscar as necessidades no mundo, nas coisas terrenas. Amém? Só que o mundo leva a gente a entrar dentro de um chiqueiro, lá com os porcos. Para quem estuda um pouquinho mais a Bíblia, sabe que os porcos para um judeu é a pior imundícia que tem. É um animal imundo. E eu quero dar uma ênfase sobre isso hoje. Tem muitas pessoas que estão distantes do Pai, que estão dentro de chiqueiros. Quem sabe o que é um chiqueiro? Chiqueiro é onde fica, onde mora um porco. É uma casinha do porco. Minha mãe falou que fede. Não é isso que acontece? Fede. É um lugar sujo, cheio de bosta. Não é isso que cheio de bosta, cheio de... Vocês estão rindo, mas todo mundo faz, não faz não? É cheio de coisa que não presta ali dentro. É sujo, é fedido. E tem muita gente preso dentro desse chiqueiro. E o que tem dentro desse chiqueiro? As nossas vergonhas. São as nossas vergonhas que ficam dentro desse chiqueiro. Então, para ser mais claro, é um adultério que fica dentro do chiqueiro. É uma falta de perdão a alguém que fica dentro do chiqueiro. É uma lascívia que fica dentro do chiqueiro. É uma pornografia que fica dentro do chiqueiro, onde só tem coisas imundas. E a realidade de uma pessoa que anda distante do Pai é estar dentro de chiqueiros, junto com os porcos. Amém? Amém, irmãos? Essa é a realidade de uma pessoa que vive distante de Deus. E pasmem, muitos homens de Deus que nós olhamos e julgamos como homens de Deus, têm o seu chiqueiro
E é podre. É podre. E sabe o que é o pior desse homem aqui? Desse filho mais novo? É que além de estar dentro de um chiqueiro, ele começa a querer comer a comida dos porcos. É começar a comer a comida daquele animal imundo. Sabe o que é isso? É alimentar a podridão que existe dentro de nós. É alimentar a pornografia, é alimentar o adultério, é alimentar vícios, é alimentar coisas carnais, é se alimentar, é comer disso. O que nós temos nos alimentado? Quem acha dura essa palavra? Mas é a realidade. O mundo é uma podridão só, gente. O mundo distante de Deus é uma podridão só. E esse texto fala que esse homem estava ali dentro daquele chiqueiro, numa podridão só, desejando comer aquela comida. Mas aí no 17, vem uma questão aqui. Eu falei no início aqui da pregação, que Jesus, o tema central dessa mensagem, dessas parábolas, é arrependimento. E olha o que fala no verso 17: caindo em si. Primeiro aspecto de uma pessoa que está dentro de um chiqueiro é cair em si. Nossa, eu estou dentro de um chiqueiro. Nossa, eu estou num lugar imundo. Nossa, eu estou adulterando. Nossa, eu estou na pornografia. Nossa, eu estou sendo corrupto aqui na sociedade. Nossa, eu fico olhando as meninas no Instagram. É cair em si. Nossa, na minha casa tem tanta podridão. Onde eu moro, o meu coração tem tanta podridão. É cair em si. A Bíblia fala que quem convence esse cair em si é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que começa a acusar. Ó, isso aqui está errado, isso aqui é podre. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é podre. Isso aqui é podre. Aí você cai em si. Isso aqui é ruim. Isso aqui é uma comida de porco. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então ele olha para a necessidade dele e ele se lembra do pai. E ele fala: nossa, os empregados do meu pai têm comida à vontade e eu aqui estou morrendo de fome, desejando essa comida dos porcos. Para quem era da antiga geração da igreja, eu contava uma história do cruzeiro. A Lorena ri, né? Quem conhece a história do cruzeiro aqui? Algumas pessoas, eu vou contar agora porque a Lorena, ai meu Deus, ele vai contar, mas eu vou contar. É importante a gente contar. Galera não conhece não, amor, relaxa. Tá todo mundo tá inédito. Para nós não é inédito, mas para vocês é. Imaginem o seguinte, gente. Imaginem um homem que o sonho dele era viajar de veleiro. Veleiro não, desculpa, cruzeiro. Estou confundindo todas as histórias já, tem muitas histórias. Do cruzeiro, tá? E aí esse homem, ele começa a juntar dinheiro, porque ele quer fazer um cruzeiro lá de Miami, ir lá para o Bahamas, conhecer Nassau, né? Nassau e tal, coisa bonita, Mar do Caribe, não sei o quê. Aí, gente, ele começa a juntar dinheiro todo mês. Ele começa a juntar esse dinheiro para ir para essa viagem
no cruzeiro. Depois de 2 anos ele consegue juntar esse valor e compra a passagem. Só que ele não conseguiu guardar nenhum dinheiro, tudo que ele investiu era o que ele tinha. Então ele falou, nossa, eu comprei a passagem do cruzeiro, e o cruzeiro sai amanhã, e eu não tenho R$10 para comer, e as comidas lá são muito caras. Amém? São muito caras. Então já sei, eu vou comprar um pacote de pão, a viagem é 7 dias, então vou comprar 7 pães, não dá spoiler, meu irmão. 7 pães, e desses 7 pães eu vou comprar 7 pedacinhos de mortadela e vou colocar no pão. Então todo dia, quando chegar nas horas das refeições, eu vou até o meu quarto, eu como esse pão com mortadela, e depois eu vou passear lá dentro do cruzeiro. E foi o que aconteceu. No primeiro dia ele foi lá no quartinho dele, pegou o pão, comeu o pão. No segundo dia também, no terceiro dia também, no quarto, no quinto. Aí quando chegou no 6º dia, ele, puxa vida, eu não aguento mais comer pão com mortadela. Não aguento mais. Já sei, eu vou falar com o chefe do restaurante e vou contar a minha história para ele. Com certeza ele vai se sensibilizar com a minha história. E vou pedir para ele trocar, tirar essa mortadela e colocar um queijinho, alguma outra coisinha aqui. Então ele vai lá com o chefe e fala assim, chefe, o meu sonho era entrar num cruzeiro e passar 7 dias e tá uma maravilha aqui, tá muito bom, mas eu não tinha dinheiro para comprar comida. Então o que eu fiz? Eu comprei 7 pães, 7 pedaços de mortadela, coloquei no meu pão, nos pães, e estou comendo pão com mortadela todo dia. Eu vim aqui para pedir um queijinho, para ficar o gosto diferente. E aí o chefe olhou para ele, mas você não sabia que todas as refeições estão inclusas? Gente, tem muita gente que não sabe que todas as refeições do Pai estão inclusas. E a gente dentro de chiqueiros, dentro de podridões, podridões? Acho que é, né? Podridões. Sem saber, sem cair em si, que o que Deus tem para a gente é muito melhor do que a podridão que o mundo oferece para nós. Meu irmão, Deus te chamou aqui hoje para isso. Você sabe do que eu estou falando. Deus, Ele tem algo muito melhor e muito maior do que o mundo pode nos oferecer. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, ele sabe o que ele fez, foi um pecado que foi contra o pai, mas contra Deus. Muitas das vezes a gente peca, a gente adultera e a gente acha que a gente está pecando só contra a pessoa, que é o nosso cônjuge. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas a realidade é que você está pecando contra o seu cônjuge, mas contra Deus. A gente não cai em si sobre isso, mas aqui esse texto fala que todo pecado é contra alguém e contra Deus. Amém? Verso 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Gente, ele não falou isso para o pai ainda, ele pensou dentro do chiqueiro, ele pensou dentro do chiqueiro isso aqui. Agora olha o que fala no 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Sabe qual que é a realidade nossa, gente? É cair em si. Tem gente que cai em si, mas continua no chiqueiro, na podridão. O que o texto fala? Que ele caiu em si, mas no 20 ele fala,
levantou-se e foi para seu pai. Isso significa que quando nós nos damos conta que estamos num lugar, num ambiente, fazendo coisas erradas, que pecam contra homens e contra Deus, nós precisamos nos levantar e nos retirar desse lugar. Vocês estão entendendo, gente? Nós precisamos sair desse lugar. E não é um anjo misterioso que vai chegar e vai te tirar desse lugar. É você mesmo que tem que sair. Não é outra pessoa que vai fazer isso por você. Nós podemos orar por você. Nós podemos estar junto com você. Agora o passo de se levantar e sair é seu. Isso faz parte de um processo de arrependimento. Eu me arrependo, eu caio em si, mas agora eu vou me levantar e vou seguir até o Pai. E a gente vê muita gente batendo cabeça, porque sabe que está errado, sabe que está num contexto errado, sabe que está fazendo tudo errado, mas ao invés de se levantar e sair, continua comendo a comida dos porcos. Isso é ser escravo do pecado. E quero dizer para vocês que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que quando nós estamos dentro dessa sujeira, e o Espírito começa a acusar assim, ó, tá errado, tá errado, tá errado, e você continua lá comendo a comida dos porcos. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo sai de dentro de você. E aí sabe o que acontece quando o Espírito Santo sai dentro de você? Você perdeu a sua salvação. É o único pecado que não tem perdão. Foi, Letícia, está rindo aí. Letícia é reformada, né, Letícia? Vocês estão entendendo, gente, o que a gente está falando aqui? É cair em si, mas precisa se levantar e ir embora. Porque se você cai em si e continua, você é um imprudente. Já viu a criançada quando vai para a lama, que fica lá sujando e não sai de lá? Aí depois fica cheio de micose no corpo. Isso acontece, gente, com quem está dentro do chiqueiro e não sai, cheio de ferida no corpo, porque não sai. E a Bíblia não fala que o pai foi resgatar o filho, vocês percebem? O pai não foi lá resgatar o filho. O filho, gente, o filho olhou e falou, lá no meu pai é melhor, então eu vou para lá. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe pedirei, pai, aí é o seguinte, ó, ele pensou, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho. Gente, falando de uma forma bem espiritual, quando nós nos damos conta que estamos dentro de um chiqueiro, comendo comida de porcos, nos levantamos e vamos até o Pai, nós não encontramos um Pai furioso, nós não encontramos um Pai punitivo, nós não encontramos um Pai rancoroso, nós encontramos um Pai cheio de compaixão. Um pai que corre até o seu filho, o abraça, o beija. E aí o filho fala para o pai. Olha como é interessante, que o filho não presta atenção que o pai está cheio de compaixão, que o filho sai correndo, que o pai sai correndo atrás do filho. Ele não percebe
E muitos de nós nos levantamos do chiqueiro, vamos até o pai. Só que chega lá no pai, a gente quer proceder como se a gente fosse um servo, como um escravo. Só que o convite não é para sermos escravos, mas é para sermos filhos. E olha o que esse rapaz fala para o pai dele. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele não percebeu que o pai foi correndo, cheio de compaixão, abraçou, beijou, e é a condição nossa, de não entender a compaixão de Deus para conosco, de não entender que existe solução para a nossa podridão. Nós achamos que porque somos tão podres de fazer coisas tão feias, nós vamos encontrar um pai rancoroso, porque a nossa visão de Deus é um Deus humano. O Deus da Bíblia é um Deus misericordioso, cheio de compaixão e bondade. Verso 22, mas o pai disse aos seus servos, ou seja, o pai nem respondeu ao filho. O pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Gente, colocar anel no dedo significa aliança. Aliança. Sabe o que acontece? Todo culto de ceia que nós fazemos aqui é mostrar a nossa aliança. É mostrar a nossa aliança. O pão e o vinho, que é o suco de uva que a gente toma, é mostrar a nossa aliança. Eu sou aliançado com alguém. Eu sou aliançado com o Pai. E essa aliança que Ele faz com o Filho é: eu te recebo de volta, meu filho. Eu te recebo de volta. Eu estou fazendo uma nova aliança. Eu estou te recebendo de volta. Ora, você estava no chiqueiro, mas agora você é meu filho. Eu te recebo de volta, não importa o que aconteceu. Mais para frente a gente vai ver que o mais velho fala de prostituta, gastou dinheiro. Quantas coisas esse rapaz fez? O pai simplesmente coloca um anel no dedo e fala: você é meu filho. Coloca vestes novas. E coloca uma sandália nos seus pés. Eu fui pesquisar o que significava sandália nos pés. E as sandálias nos pés significa que os servos, eles não usavam calçados. E o que diferenciava alguém da família para um servo era quem estava calçado. Quem estava calçado era da família. E quem não estava era servo. E em Cristo, nós temos uma aliança, onde somos chamados de filhos, somos adotados por Deus. E somos diferenciados do mundo, não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas porque o Pai nos deu. E a sandália significa que por onde você andar, vão olhar para você: esse aqui pertence à família. Esse aqui pertence à família. Esse aqui pertence à família. Por onde você for, esse aqui pertence à família. « 23, tragam um novilho gordo. Gente, tem churrasco. Tem churrasco, gente. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. A Bíblia fala, gente, a gente não merece nada, mas a Bíblia fala que existe uma festa no céu para nós. Só que não é quando eu sou um bom pastor, porque o bom pastor é Jesus, amém? Não é porque eu sou um bom servo, não é porque eu faço tudo direitinho, não é porque eu sou aluno número 1 no lab, não é porque eu vou para GC.
Não é isso que faz a festa no céu. A festa no céu é quando um pecador se arrepende. Então, quando nós nos arrependemos, a única forma de provocar uma festa no céu é quando a gente se arrepende. Só que é difícil a gente querer sair dos porcos. Porque a gente gosta, é gostoso estar lá comendo a comida do porco. Mas a Bíblia fala que a festa no céu é quando um pecador se arrepende. Os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Como será o coração de um pai vendo um filho de volta? Vocês estão entendendo, gente, que a gente está pregando aqui hoje? Eu estava com o esboço, coloquei na Bíblia e esqueci de voltar para o esboço faz um tempão. Passei um monte de coisa aqui. Mas vamos lá, é o que Jesus está falando aqui, né? Vamos voltar aqui, peraí. Pois este meu filho estava... Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Gente, a palavra filho, aqui no grego, é ruios. E ruios, e vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Ruios significa filho, é óbvio, né? Mas num outro sentido, traz um descendente masculino. Então, o pai chama o filho mais novo, tipo, meu filho, meu descendente. Todo mundo entendendo comigo? Guarde essa informação. Verso 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Gente, aqui existe uma outra coisa que eu quero destacar. Quem tem mentalidade de servo, vai procurar outro servo para saber o que o pai está fazendo. Vocês estão entendendo isso, gente? Quem tem mentalidade de servo, vai procurar outro servo para perguntar o que o Senhor está fazendo, o que o pai está fazendo. E por isso, o filho mais velho, com a mentalidade de servo que ele tinha, ele não foi até o pai, ele vai até o servo. E isso acontece conosco, quando a gente tem mentalidade de escravo, quando a gente tem mentalidade de servo, ao invés de a gente ir até o pai, a gente começa a ouvir só o pastor dia de domingo. Começa a querer ouvir de outras pessoas o que Deus está falando, ao invés de a gente acessar o pai. Gente, todos nós temos acesso ao pai. Nós não precisamos de alguém para vir falar para a gente o que o pai está falando para nós. Já viu que é cultura aqui no Brasil a gente querer ir numa igreja do reteté para ver o que Deus fala para a gente, através de outra pessoa? Isso é mentalidade de escravo, essa mentalidade de servo. O filho vai até o pai. Amém? Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai... Aí olha só, gente, isso aqui. Às vezes a gente lê corrido e a gente não percebe. Mas esse servo aqui fala assim: seu irmão voltou, e seu pai mandou matar um novilho gordo para ele. Você acredita nisso? É assim que acontece o negócio. É uma palavra inflamada, é uma palavra que contém algo aqui, para provocar algum tipo de ira. Seu irmão voltou, e aí, gente, tem muitos comentários que nós fazemos, que inflama o coração de outras pessoas, e essas pessoas passam a agir da forma como a gente falou. Imagina se esse servo tivesse chegado para o irmão mais velho e falado: cara, teu irmão voltou, vamos lá festejar junto, vamos lá ver o que está acontecendo. Não, seu pai matou um novilho gordo. Mentalidade de servo. E aí, olha o que aconteceu com essa palavra, no verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira
e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha a mentalidade de servo aqui. Para eu festejar com meus... Você nunca me deu nada para eu festejar com meus amigos. Disse o meu pai: meu filho. O filho que a gente leu agora há pouco, que é o Iós lá, que fala filho de descendência, é um jeito. Quando ele chama aqui meu filho, a palavra filho no grego é teknon. E teknon significa nome transferido para aquele relacionamento íntimo e recíproco, formado entre os homens pelos laços do amor. Então, o filho que estava morto foi chamado de filho de descendente. Agora, o filho mais velho foi chamado de meu filhinho. Meu filho, que eu tenho um laço que é recíproco, um relacionamento recíproco. Meu filho que eu amo, meu braço direito aqui, provavelmente, né? Nas linguagem mais atual, né? Meu braço direito, meu filho, meu braço direito. Vocês percebem? Aí aqui, gente, eu quero trazer algo para vocês. Isso pode acontecer com cada um de nós, aconteceu comigo. Eu me converti com 17 anos. E com 20, mais ou menos uns 24, 25 anos, o Fúvio se converteu. E eu era o braço direito do meu pai. E eu comecei a sentir ciúmes do Fúvio. Porque a minha mentalidade era de servo. A minha mentalidade era de servo. Isso pode acontecer com cada um de nós. E aí, por isso que você vê disputa dentro de igreja de cargos. Glória a Deus que aqui não tem, amém? Mas já vivi em contexto onde existia uma disputa de cargos gigantesca. Irmão degladiando com o irmão para ver quem que manda mais. Teve pastor que saiu até no soco com o outro. Vocês sabiam disso? Tu tá rindo, mas é verdade. Não é essa procedência que nós precisamos ter. 32, mas nós tínhamos que comemorar. Aqui o pai fala nós, eu e você tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, eu não sei se essa palavra falou com você hoje aqui. De fato eu não sei. Mas se nós não cairmos em si, sobre as mazelas dos nossos corações, e entender que vivemos em chiqueiros, nós vamos continuar vivendo em chiqueiro, e quando Jesus voltar nós vamos ficar. É a realidade dura, mas é essa. E aqui eu não estou falando para você sair do chiqueiro por medo de ficar, não é isso. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus está te dando uma oportunidade de você rever aonde é que você está. O que você anda fazendo? Quais são as necessidades que você está tentando suprir aqui na terra, ao invés de estar suprindo com coisas celestiais? Vocês estão entendendo, gente? Eu quero perguntar se tem alguém aqui que entendeu essa mensagem. Nós não queremos saber em que chiqueiro você está. Nós não queremos expor você. Nós não queremos colocar você numa posição de vergonha. Não é essa a realidade. Mas eu vim aqui hoje para mostrar para você
que o nosso Pai, se você se der conta, cair em si, em relação ao que você está vivendo e onde você está vivendo, qual o ambiente que você está vivendo. Se você cair em si, se levantar e for até o Pai não vai te punir por causa disso. O Pai vai correr atrás de você e o Pai vai te receber. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque eu não creio que vir aqui na frente resolve esse problema. O cair em si é dentro de você, é na sua mente, é no seu coração. Não adianta você vir aqui na frente e continuar dentro do chiqueiro. Mas o Pai, Ele está de braços abertos para te receber de volta. E Deus me mostra pessoas, no plural, porque tem muitas pessoas aqui que estão dentro de chiqueiros. Não é uma. E não me interpretem mal, eu não vou revelar CPF de ninguém aqui não. Mas Deus me mostra que hoje pessoas que estão dentro de chiqueiros, é falta de perdão, pessoas que foram abusadas aqui dentro dessa igreja, que não conseguem perdoar os abusos cometidos. Mas é para perdoar abusador? É para perdoar abusador. Pessoas que estão adulterando aqui dentro da igreja, e que precisam cair em si e sair dessa podridão. O nosso Pai não é um Pai que vai te punir, Ele vai te receber de braços abertos. Pessoas presas em pornografia, lascívia. E quero dizer para vocês que não adianta a gente vir aqui domingo após domingo achando que a igreja vai crescer porque a gente está num prédio novo, se dentro do nosso coração está um chiqueiro. Eu tenho sido duro nas minhas palavras porque Deus tem cobrado isso de nós. Onde existe santidade, não existe pecado. Não quer dizer que nós não vamos mais pecar, mas quer dizer que nós não estamos mais dentro de chiqueiros. E se existe algo que você não consegue vencer sozinho, o GC é um bom lugar para você levar essa situação, para uns orar pelos outros. Poxa, Heitor, mas eu tenho muita vergonha, eu não consigo. Procure um líder, procure alguém, converse com essa pessoa, alguém que você confie, e fala, eu estou nesse buraco, eu estou nesse chiqueiro, eu estou nessa podridão. Procure alguém, converse, fala que você quer sair, se levanta e vai até os braços do Pai. Deus quer manifestar a sua santidade aqui no nosso meio. Deus quer manifestar a sua santidade aqui no nosso meio. Precisamos conhecer o Deus Santo. Uma comunidade que conhece o Deus Santo começa a se tornar santa. Uma comunidade que não conhece o Deus Santo é uma comunidade fingida. É uma comunidade de um ajuntamento de pessoas que vem domingo após domingo aqui na igreja, mas que não existe transformação nenhuma, não existe cura nenhuma. E eu recebi uma palavra essa semana de uma pessoa que falou para mim, eu não conhecia nunca vi essa pessoa na vida, falou para mim que esse era um tempo de multiplicação, de frutificação, de crescimento aqui dentro desse lugar. Só que não adianta a gente crescer em números. E sabe o que Deus tem me falado? Somos poucos agora. E quanto mais a gente cresce, mais difícil vai ser de a gente se colocar nessa linha onde Deus quer que a gente coloque. E a nossa decisão de não ficar mais postando as coisas no Instagram e ficar divulgando a igreja, é porque eu creio que Deus quer nos colocar nesse trilho, antes de a gente começar a divulgar coisas e fazer coisas. Falei para a Damares essa semana, Damares, não se preocupe, eu estou vendo um movimento de Deus, e não tem a ver só com um prédio,
não tem a ver só com um conforto, mas tem a ver com um coração, tem a ver com o nosso coração. Onde é que está o nosso coração? E é por isso que a gente tem gastado tempo no Lab, para falar sobre adoração, porque gente, a gente nem sabe o que é adorar. Como é que a gente quer ter uma multidão aqui na nossa igreja, se a gente ainda não está nem alicerçado na rocha? Os nossos alicerces são baseados em serviços, missões, discipulado, e não é isso. O nosso alicerce é Jesus. O nosso alicerce é Jesus. E não me preocupo em sair gente daqui. Se você não está entendendo essa palavra, se você não faz parte dessa comunidade, amém. Nós abençoamos e vocês podem ir para um outro lugar. Mas aqui Deus pede de nós santidade. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso até Deus agir, até o Espírito agir. E nós veremos grandes coisas acontecendo no nosso meio. Não porque nós somos bons, não porque nós somos bonitinhos, não porque nós somos uma comunidade que canta bem, que prega bem, mas porque reconhecemos que precisamos nos arrepender. O mundo precisa de homens e mulheres transformadas, e a única maneira de ser transformado é quando existe um arrependimento. Não tem como eu me transformar se eu não me arrepender. Amém? Papai, queremos te agradecer por essa mensagem, que tudo que foi pregado aqui, Senhor, tome conta dos nossos corações, que o Senhor possa revelar no coração de cada um aqui, consciência de que lugares eles estão. Se tem pessoas aqui em chiqueiros, que essas pessoas possam cair em si, se levantar e voltar para Ti. Pai, se mostra um Pai bondoso, misericordioso, cheio de compaixão e misericórdia. Se revela a nós dessa maneira, para que aprendamos a confiar em Ti, a depositar a nossa confiança em Ti. Que o Senhor se torne abrigo para nós, afeto, amor. Queremos sentir a Tua paternidade em nossas vidas. Se tem alguém aqui hoje que tomou essa decisão de voltar para Ti, de sair desse chiqueiro e voltar para Ti, queremos pedir para que o Senhor abrace essa pessoa, que essa pessoa se sinta abraçada por Ti, Pai, e que ela venha encontrar um Pai justo, misericordioso, perfeito, em amor. Continua falando aos nossos corações, é o que pedimos hoje em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos.